Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre a construção da identidade batista no estado de Minas Gerais. O nosso convidado, Jair Souza Leal, ele defendeu uma tese de doutorado nesse ano de 2020 no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Foi orientado pelo professor Carlos Caldas, não é isso, Jair? Isso, e exato. Estamos conversando hoje sobre esse trabalho, né? Bem, você concentrou a sua pesquisa na análise de um jornal da Igreja Batista, o Batista Mineiro, é isso mesmo? Exatamente. Assim que eles chegaram, dando uma continuidade ao nosso bloco anterior, eles chegaram em Belo Horizonte e começaram a se expandir em outras cidades aqui de Minas. Como eles são independentes e cada igreja é autônoma e soberana, eles decidiram fundar uma associação de igrejas chamada de Convenção Batista Mineira. Então, lá pelo ano de 1918, fundou-se a Convenção Batista Mineira, com 7 igrejas. Nessa ocasião, já tinha lá a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, ali na Praça Raul Soares. E nesta convenção, ou essa associação de igrejas, que passou a coordenar o trabalho dos batistas em Minas, já não mais tão dependente dos estrangeiros, americanos, missionários, eles, então, decidem criar um jornal. E esse jornal é O Batista Mineiro, exatamente para que se tornasse a voz dos batistas nestas igrejas criadas, para que eles pudessem saber como estava o avanço da obra, né, da missão aqui em Minas Gerais, e para que cada igreja pudesse ter sua voz ali, através deste jornal. Sim. Jair, como é que foi a construção da identidade, né? Já que esse é o tema do seu trabalho? Como é que essa identidade foi criada? Porque é uma tradição, como você disse, pelo menos na linha que você acompanha, né, de fundação dos batistas do século XVII, né, pelo que você falou. Das 3 possibilidades, né, você se alinha mais com essa perspectiva. São muitos séculos, né? Como é que né, essa chegada num país, né, um país que tem uma presença forte do catolicismo? Como é que foi se construindo essa identidade? Como é que os batistas se apresentaram? Né? Como é que eles consolidaram o seu trabalho de missão aqui no estado de Minas Gerais? Muito bem. Nós dizemos que os missionários vieram para o Brasil para pregar o evangelho, porque entendiam que, embora o país estivesse catolicizado, ele não estava cristianizado. Eles tinham uma visão, o batista, né, tinha uma visão do catolicismo como um cristianismo não genuíno. Então, eles entendiam que precisava vir aqui para pregar o verdadeiro evangelho, segundo a visão deles. Rubem Alves tem uma proposta interessante de dizer que o problema do cristianismo como um todo, incluindo o catolicismo, todas as tradições, é a salvação. Então, o cristianismo tem a salvação como seu problema fundamental. No entanto, o catolicismo dá uma resposta diferente da resposta dos batistas. Então, os batistas, nessa pesquisa, né, eles são entendidos como uma resposta diferente a esse problema fundamental da salvação. Eles achavam, entendiam que a resposta do catolicismo não era suficiente. Então, eles precisavam vir para trazer essa verdadeira resposta, que era a conversão, por exemplo, né? Eles entendiam, então, como a verdadeira resposta ao problema fundamental do cristianismo, que é a salvação. Como que é esse problema e que respostas são essas, assim, tão diferentes? Assim, de forma muito simples, seria assim: o catolicismo, a resposta dele está no batismo e na instituição. Então, você precisa se batizar, por isso o batismo já desde criança, desde bebezinho, e você se torna parte da instituição. Quando você está na igreja, você está salvo. Já o batista, ele entende que a salvação ela está na conversão. Então, ele não acredita na instituição, mas na conversão do indivíduo. Ele entendia que a sociedade só seria transformada na medida em que o indivíduo se converter. Então, converta-se o indivíduo e a sociedade será transformada. Então, são 2 respostas para o mesmo problema fundamental. Ocorre que eles vieram no rebanho do outro, né? Não podemos deixar de entender que, embora eles estivessem desejosos, né, tivessem
esse entendimento de que estavam obedecendo ao Cristo, na verdade, eles chegaram numa sociedade onde já havia uma religião estabelecida. E, claro, que essa religião estabelecida, né, o catolicismo, com o seu rebanho, eles não iriam entregar facilmente esse rebanho. Então, houve os primeiros conflitos entre batistas e católicos. Para os católicos, eles estavam defendendo o rebanho da heresia batista. Para os batistas, eles estavam sendo perseguidos pela religião da maioria. Então, observa que cada um tinha uma visão diferenciada nesse encontro, né? Então, repito, o catolicismo defendia o seu rebanho da heresia batista, estrangeiros, que chegavam trazendo uma palavra diferente daquelas que eles já tinham ensinado ao seu rebanho. E os batistas viam e entendiam que esta oposição, essa firmeza do catolicismo era uma perseguição. Então, este conflito, o próprio Rubem Alves, né, que foi também um teórico que nós utilizamos, ele diz que no conflito existe a construção da identidade, porque se demarca fronteiras, eles e nós. Então, a construção da identidade batista que nós trabalhamos, ela parte exatamente deste conflito entre batistas e católicos, não necessariamente entre as pessoas, né? Não são as pessoas, o rebanho dos batistas e o rebanho católico, mas, obviamente, entre a liderança batista e a liderança católica, que tinham lá as suas diferenças, né? Queria defender o seu rebanho, e, por isso, os conflitos. Mas, nos conflitos, eles tinham que demarcar suas fronteiras. E, quando você demarca a fronteira, você está estabelecendo a sua identidade. Quem eu sou e quem o outro é. E como que isso aparecia lá no jornal O Batista Mineiro? Porque eu já vi também outros estudos mostrando do lado católico desse embate, né, que o bispo também, à época, salvo engano, acho que Dom Cabral, ele também participava desse debate diretamente, né, do confronto aí com os protestantes, né, falando assim de maneira mais ampla. Mas como que isso acontecia no jornal O Batista Mineiro, que foi o jornal que você pesquisou? Bem, nós podemos dizer que a turma não era fácil, né? Eles não eram fáceis. Então, os batistas, por exemplo, tinham uma prática de fazer cultos na praça, chamado de culto ao ar livre. Então, quando eles estavam realizando os cultos ao ar livre, vinha normalmente um padre, um grupo de pessoas, para tentar impedir que eles realizassem os seus cultos. Então, o Jornal Batista, ele narra esses episódios, né, de alguns conflitos. Então, esses conflitos na praça, vários episódios que aconteciam. Outro tipo de episódio que aconteceu, que era comum, é a questão de enterrar os mortos. Nesta época, havia sido proclamada a República um pouco antes, né, 1889, mas ainda era muito recente, a maioria dos cemitérios eram cemitérios da Igreja Católica. Não tinha muitos cemitérios públicos. Então, quando morria, por exemplo, um membro de uma igreja batista, onde ele seria enterrado? Então, esse sempre era um problema. Um outro problema é quando um membro batista, um homem ou uma mulher, queria se casar com uma outra pessoa que era católica. Aí também era um problema. Onde ele vai se casar? Né? O casamento, embora fosse civil, ele tinha esse viés religioso. Até hoje tem, né? O casamento civil é a cerimônia religiosa. Então, havia esse conflito, né? Quando um homem ou uma mulher batista queria se casar com um homem ou uma mulher católica. Havia esse conflito. Também a questão do nascimento, quando um dos dois, às vezes o marido, se tornava um batista, a esposa não, e nascia o filho. Nós vamos batizá-lo ou não? Então, nós temos esses resquícios, né, que eu chamo de resquícios da monarquia, aquelas coisas que depois se tornaram do poder público, né, se tornaram questões civis, mas que na época tinham um viés religioso ainda muito forte e que trazia esses conflitos. Um outro conflito, Flávio, muito grande que aconteceu foram as polêmicas. Então, os batistas publicavam artigos no seu jornal Batista, tentando desacreditar o catolicismo. E esses também não ficavam para trás, eles também publicavam suas matérias, seus artigos, mostrando o erro dos batistas. Então, as polêmicas, né, que aconteciam no jornal, os batistas publicando no seu jornal e os católicos revidando também, fazendo suas publicações em jornais seculares. Claro que a força, né, do catolicismo era muito maior do que o dos batistas. Eles publicavam em um jornal que tinha ali 1.000,
2.000 edições e que alcançava basicamente só o grupo dos batistas. Quando os católicos publicavam, eles publicavam em jornais seculares, então alcançava quase que toda a sociedade. Então, havia uma força, claro, desigual, mas as polêmicas aconteciam nos jornais. Né? E, por fim, um outro conflito que foi muito grande, que aconteceu um pouco mais à frente, porque a pesquisa ela tem um recorte de 1918, que é quando iniciou a Convenção Batista, até ali pela década de 60. Então, lá pelos anos de 1950 para frente, alguns padres e freiras começaram a se converter à fé batista. E aí, os batistas, claro que utilizavam estes ex-sacerdotes, né, essa ex-freira, por exemplo, que aparece no jornal, para poder fazer a sua publicidade. Eles pregavam nas igrejas para dizer, olha, eu saí de lá, né, os batistas aqui estão certos, os católicos estão errados. E tal. E isso também gerava muita polêmica. Então, os conflitos estavam na praça pública, nos resquícios da monarquia, nas publicações de jornais, também quando os padres e freiras, né, alguns, não foram muitos, se convertiam, e isso gerava polêmica, que eles se tornavam intolerantes de alguma forma, né, querendo defender a nova fé e contra tudo que eles tinham vivido na fé anterior. E o outro problema, o problema educacional. Os batistas começaram a criar escolas para ensinar, né, os seus filhos e outras crianças. Né? Isso, sim. E claro, tanto os batistas orientavam seus filhos a não irem para escolas católicas, quanto os católicos também orientavam seus filhos para que não fossem para escolas protestantes. Então, a educação também foi um palco de conflito. Sim. Eu queria, infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas eu queria saber se em algum momento esse conflito, se ele diminuiu, né? Se hoje é possível falar em diálogo, né, entre essas duas igrejas. Mas, enfim, o nosso tempo acabou. Você tem uma resposta super curta para nos dar? Muito rápido. O Concílio Vaticano II, 1962-65, que é o final da tese, ele trouxe uma orientação ao catolicismo, né, do diálogo. E os batistas também passaram nesse período a fazer suas grandes campanhas, e aí o foco mudou. E veio um novo inimigo, que foi o pentecostalismo. Aí a relação dos dois ficou mais amena, hoje é bem tranquilo. Então, pronto. Já temos matéria para um próximo Religare com você. Muito obrigado, Jair, por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. Flávio, obrigado. Foi um prazer estar com você aqui no programa. Um abraço. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião. Até lá!